deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, eleita em 2018, após o assassinato de Marielle Franco. Mônica e outras 3 assessoras saíram candidatas e foram eleitas, chamadas pela mídia como sementes de Marielle. Mônica é uma mulher negra, feminista, nascida e criada na favela do Borel, Rio de Janeiro, cientista social, pastora evangélica não fundamentalista e ativista há mais de 30 anos. Sim, vou tentar falar em portanhol, não português, mas uma mistura. Já foram apresentados. Só acrescentar uma coisa, o Márcio fez um filme, foi condutor do filme Entre Muros e Favelas, que foi feito em 2004, né? 25. Então, 14 anos atrás, neste documental Auto de Resistência, havia pessoas mais que já colaboraram neste filme, nesta época. Então, posso dizer, a situação não mudou. Como é possível fazer resistência num quadro institucionalizado? Boa noite a todos e todas. Agradecer o convite e os esforços para me trazerem até aqui, um pouquinho distante da minha casa, mas num momento de extrema importância em que, como você bem disse, Eva, muitas dessas situações não mudaram. E não mudaram porque o Estado brasileiro é um Estado historicamente construído, que consolidou as suas relações sociais a partir de elementos ainda da escravidão, abolida há 130 anos, mas que mantém nas suas relações com a sua população negra, da qual tem vergonha, uma relação extremamente aterradora, brutalizadora. A brutalização dos corpos pretos é extremamente naturalizada no Brasil. Eu digo que a existência da população negra no mundo, em diáspora, a população negra diaspórica, ela vive a sua existência em tragédia. Brutalização dos nossos corpos, destruição de perspectiva, de sonhos, mas, no tempo e na história, a gente ressignifica a brutalização dos nossos corpos e, a partir da nossa dor, a gente constrói respostas. Resistir é um ato político, sobreviver é um ato de afronta ao Estado que deseja a nossa morte. Então, se manter vivo, nos mantermos vivas e vivos, resistindo, construindo possibilidades, nos organizando coletivamente, fortalecendo as relações de solidariedade, ressignificando a existência nos piores... ressignificando a nossa existência nas piores condições, dividindo a dor, multiplicando a força, vamos construindo uma resiliência que é ancestral. É possível, realmente, resistência, eu não falo da resistência no quadro institucionalizado. Bom, a questão da instituição, no meu ponto de vista, ela só é possível promover uma forma de resistência a partir do momento que essa instituição, no caso, a pessoa,
que está na instituição começa a fazer um trabalho com a base, né? Ou seja, porque às vezes é quase que difícil dentro da instituição você poder ter esse trabalho direto com as comunidades, com os movimentos, né? Quer dizer, não basta apenas uma presença física, mas o fortalecimento. E aí eu só vou te provocar um pouquinho nesse sentido, porque a gente tem um exemplo, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, onde você tem pessoas importantes na base que, dentro de um momento em que um candidato é eleito, de esquerda, principalmente, às vezes essas pessoas saem da base e entram na instituição. Aí você provoca um esvaziamento desse movimento que é importante, né? Então, são duas coisas muito delicadas, no meu modo de ver, né? Extremamente delicadas, mas muito boa a sua provocação, Márcio. Acho que eu vou fazer um recorte do que é fazer institucionalmente uma política diferente. Pessoas como nós, e aí você começa a sua fala dizendo que pessoas importantes na base são invisibilizadas. E algumas que chegam à instituição, elas se distanciam da base. E a gente viu o resultado no Brasil do que foi a maior legenda partidária e o maior partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, que ocupou institucionalmente por mais de uma década o Estado e se distanciou da base. E nós que permanecemos na base, a gente viu a construção da resistência. Quando a gente ouve no filme Nós por Nós, é o nós por nós. E quando a gente chega na institucionalidade, eu quero fazer um recorte, um exemplo concreto do que eu estou falando. Foi a minha primeira experiência institucional. E aí eu faço minhas as palavras da companheira Áurea Carolina, deputada federal, por Minas Gerais. Sua terrinha. É preciso desconfigurar o sistema. E nós começamos um processo de desconfiguração do sistema. Não sem oposição e resistência desse sistema. Porque a forma de ocupar o Estado e a instituição, majoritariamente por homens brancos, proprietários, ricos, fracassou. E o exemplo concreto de ocupação institucional, com uma resposta concreta, com uma relação com a base muito próxima, de construção coletiva, porque é assim o feminismo negro, é assim a nossa ancestralidade. Eu falava isso para você. Parte da nossa ancestralidade constrói um novo processo conosco. É um processo circular, é um processo coletivo, é um processo de afeto, mas não é um afeto só do abraço, do acolhimento. É uma forma de fazer institucional que afeta as pessoas, de fato, porque constrói junto. E essa experiência foi um mandato interseccional da Marielle Franco. E a experiência da Marielle foi uma experiência coletiva. Quando ela tem um mandato majoritariamente feminino, interseccional, preto, LGBT, trans travesti, que constrói a partir não... Porque muitas experiências ela não tinha, porque de muitos movimentos não era orgânica, mas a construção coletiva, a escuta acolhedora, o entendimento de que é na base que se constrói a solução. E o geógrafo Milton Santos, geógrafo brasileiro, o homem negro, falou muito disso, do quanto o local produz resposta a partir das suas experiências de vida. E isso foi transportado para o fazer político institucional. Hackeamos o sistema e desconfiguramos parte do sistema.
A coisa de hackear eu acho muito importante, sim. Sim. Quero chegar a outra pergunta, porque depois eu acho muito importante que as pessoas, o público, podem fazer perguntas, discutir com vocês. Igualmente, uma pergunta que eu acho muito importante. Tinha uma intervenção do militar o ano passado, uma decisão do governo, com este argumento que a violência aumentou muito. O que é isso? Mas quer me provocar toda hora. A gente saiu do Carnaval de 2018 já com uma crítica política muito forte, vinda da maior expressão popular do Brasil. Acho que você, abusada ou usada, eu vou dizer que é a maior expressão popular do mundo, a céu aberto, onde a negritude, a pobreza produz um dos maiores espetáculos do mundo, com uma linguagem poderosa, que fez uma crítica contundente às medidas de austeridade do então presidente golpista, usurpador Michel Temer. Sim. Como vampiro. Uma sátira que nenhum tipo de discurso da esquerda caviar brasileira, da esquerda acadêmica, conseguiu falar. Quando falava de golpe institucional, quando dizia, em termos extremamente difíceis para a população entender, que havia acontecido um golpe jurídico, político e midiático. Isso atingiu diretamente o governo golpista, que então tentava implementar a reforma trabalhista, a reforma já havia implementado e tentava implementar a reforma da Previdência. Como não conseguiu, criar uma cortina de fumaça num Estado onde o discurso da guerra às drogas, guerra aos pobres, é um discurso muito próximo da história contemporânea do Rio de Janeiro, e num carnaval com os menores índices de violência, com uma ocupação popular pungente, numa insurgência contra os altos preços dessa maior expressão popular. Os blocos ocuparam as ruas, fazendo uma crítica contundente também ao que acontecia no Brasil, onde nós, no mandato Marielle, fomos para a rua para dizer não ao assédio, que não é não. Hoje enfrentamos assédios e fomos para cima, resistimos. Logo depois, 2 dias depois do fim do Carnaval, é implementado, para surpresa, inclusive, do próprio general responsável, general Braga Neto, responsável pela intervenção, já com índices altíssimos de violência em estados do Nordeste, maiores do que nos estados do Sudeste, maiores do que no estado do Rio de Janeiro, com um sistema carcerário incendiado no Nordeste. O estado do Rio de Janeiro tem mais um elemento do que eu venho chamando de processo de produção de estabilidade democrática do Brasil, que
se iniciou com o golpe institucional de 2016, o impeachment da presidenta Dilma, se intensificou com a prisão do presidente Lula, teve em curso a intervenção federal e a execução de Marielle no auge, um mês depois dessa intervenção. Não, eu vejo que realmente o Carnaval 2018, né, teve um efeito muito grande a partir do momento que teve uma escola de samba, a Tuiuti, que mostra, através de um desfile, toda a farsa que foi o impeachment, né? Agora, eu vejo o seguinte, essa questão da intervenção em si, eu diria que esse Carnaval adiantou o processo que eles já imaginavam, né? Eu não sei se concorda comigo. Gente, a Mônica, eu conheço ela desde 2005. 2003. Eu sempre Chacina do Borel. Chacina do Borel, 2003. Né? Então, assim, é porque eu queria falar um pouco o que significa para a gente, mas eu acho que eu vou me ater nesse ponto, que, assim, eu acho que foi adiantada essa ideia, porque a proposta das eleições do ano 2018 era pautada na lógica da segurança. Então, fazer a intervenção militar, que também como um laboratório, também que eu acho que foi o Rio de Janeiro, era para poder eleger um candidato de direita, porque foi a pauta, né? A violência e trabalhar isso na mentalidade das pessoas, que a violência é o maior problema, e aí, além das fake news, né, das mamadeiras de piroca e tudo, aí veio o carro-chefe, né, da política de direita, que era pautada em cima de segurança, né? Só a última pergunta, cortito. Resiliência. Você tinha coragem, né? Ou foi mártir, ou foi resiliência de decidir, eu vou nas eleições. Eu faço isso, apesar do fato que Marielle Franco foi assassinada. Que resiliência para vocês? Loucura. Não, desculpa, não é isso. Acho que também é um pouco de loucura. Mas é uma necessidade quase que inconsciente e que tarefa quase que consequente do que foi, e aí eu vou trazer para a primeira pessoa, a minha vida de ativismo, de resistência na favela, de reexistir todos os dias, de sobrevivente, né? Eu sou uma sobrevivente, de uma capacidade que retomo a palavra ancestral, de sublimar os processos mais traumáticos e fazer da dor um processo de resistência. Vou usar essa palavra. Resiliência é não só um processo de resistir, de fazer a manutenção da nossa humanidade, mas da responsabilidade coletiva. Então, ser candidata depois da execução da Marielle, com uma série de dilemas e de contradições internas, foi um processo do qual, na verdade, eu fui me encantando ao longo da própria campanha, entendendo o quanto é importante que alguém faça. Então, não é com muito medo, que é um constante companheiro da minha vida e da vida dessas mulheres e da nossa população preta no Brasil. O medo caminha conosco, mas, como dizia uma amiga
da favela do Borel, Valda Castilho. A morte e a vida caminham de mãos dadas com a gente. Ela diz, Mônica, quando a gente chega na nossa janela, a gente vê a morte e a vida caminhando de mãos dadas, né? Então, a gente caminha no fio da navalha o tempo inteiro. E uma semana antes da execução da Marielle, eu falava com a Dalva do Borel, saindo da Defensoria Pública, de que nós, mulheres pretas, homens pretos, nascemos com um alvo nas costas. Para nós, a violência e a morte, elas são praticamente coisa certa. Então, a gente ressignifica tudo isso, esse drama, essa brutalização, essa tragédia, e resiste e tenta construir um projeto de sociedade que seja diferente, desconfigurar o sistema de uma maneira afetuosa, acolhedora, circular e coletiva. Eu só queria dizer que, assim, nesse tempo que eu conheço Mônica, né, nas lutas, né, por moradias ali na região do Borel e tudo mais. E, para mim, que morei em favela e também conhecendo a região do Borel, a situação de favela, essa situação de morte é sempre presente, mas é importante dizer que eu admiro a coragem tua de estar aquele lugar que a gente chama um covil, né, de cobras, na verdade, que é o Parlamento Brasileiro, né, que a sua maioria são brancos, são fazendeiros, donos de terra, são assassinos também, né, a gente sabe disso, e a gente sabe o perigo que é ser uma parlamentar, uma mulher parlamentar e negra nessa situação. Então, a gente tem que admirar muito a tua coragem. Bom, eu quero, se alguém quer perguntar algo ou ter uma pergunta importante para os dois. Tenho 30 anos de experiência com o Brasil, eu amo o Brasil. Tenho muitos amigos lá, muitos amigos negros também, que moram nas comunidades, mas também conheço pessoas ricas, conheço todo tipo de pessoas. E admiro muito a sua luta, e olhei nos jornais também o que aconteceu com Marielle, e admiro muito essa luta, mas sempre também agora quando você fala, para mim parece um pouco demais. Você fala dos negros contra os brancos, né? E eu achava, de repente, botar mais o foco da injustiça contra a justiça, né? Porque, por exemplo, no filme a gente viu aquele advogado branco que tomou conta dos vítimas, né? E ele falou muito bem. E era um homem branco, né? E ele ajudou a vítima negra. E tem muita gente assim. Então, para mim, eu achava importante ser contra a injustiça, né? Contra também o presidente novo, né? Que é a favor da injustiça, tudo indica, né? Então tem que lutar contra a injustiça e a favor dos direitos humanos. Isso é que eu gostaria de falar para você. Tá? Daniel, né? Daniel. É Daniel seu nome? Eu sou Daniel. Muito prazer, Daniel. Muito obrigada pela sua intervenção.
eu acho que a gente precisa contextualizar o Brasil para você e para nós que estamos aqui. A história de construção da sociedade brasileira, o pensamento social brasileiro, produziu um dos maiores equívocos na história do Brasil, que foi a democracia racial. O mito da democracia racial, que coloca negros e diz que as negras tinham prazer em se deitar com seus senhores europeus, brancos, proprietários de pessoas, de seres humanos. Se alguém é proprietário de alguém, essa pessoa não tem vontade. E o mito da democracia racial no Brasil produziu o maior sistema racista do mundo, vigente no Estado brasileiro até hoje. Veja, mais de 350 anos de vigência da escravidão, Daniel, que só terminou por pressão de países estrangeiros, como a Inglaterra, principalmente. A escravidão termina, e o Samba da Mangueira foi muito feliz esse ano, mais uma vez, a escola de samba, e falar da história que a história oficial não conta. A resistência do povo negro contra a opressão, sim, com brancos aliados, jovens idealistas, abolicionistas, que haviam estudado na Europa e voltaram para o Brasil, para as suas fazendas. Eu preciso me alongar nessa resposta. Produziu um sistema muito pior na sua segregação do que foi o apartheid na África do Sul, a segregação nos Estados Unidos. Porque no Brasil, Daniel, se você conhece pessoas pretas, periféricas, no Brasil não se precisa colocar placa para a gente saber onde a gente não pode entrar. No Brasil não precisa se dizer que negro não entra em determinado lugar, porque ele não vai entrar. E isso em 2018. Aliás, estamos em 2019. Porque as relações sociais no Brasil, a sociabilidade no Brasil, ela é cimentada no racismo, que estrutura as relações e que produz em todas as suas instituições um racismo institucional, que continua depois de 130 anos da abolição da escravidão. Completaremos esse ano, 13 de maio, 131 anos. Veja, 131 anos só. De que a abolição foi instituída no Brasil. Mas a população negra é a que continua morrendo. A população negra é a que compõe a maior parte da massa carcerária no Brasil e, na sua adolescência e juventude negra, nos equipamentos de privação de liberdade para a juventude e adolescência, infância. As mulheres negras são as que mais morrem de morte obstétrica. Os números da morte da população negra, do desemprego da população negra, da falta de educação da população negra. Agora, é importante que os brancos, que são aliados, não sejam só aliados. Não adianta não ser racista, tem que ser antirracista, tem que ser reconhecedor dos seus privilégios. E falo isso da sociedade brasileira, porque mesmo um branco pobre tem o que nós chamamos de passabilidade. Então, eu não quero falar de injustiça, eu quero falar de racismo. O que estrutura as relações que vão influenciar, inclusive, o não reconhecimento, porque uma pessoa negra no Brasil, ela precisa aprender que é negra. Veja, o racismo brasileiro ele é tão poderoso
que as pessoas negras não sabem que são negras. Elas inventam eufemismos. Elas são chocolate. Elas são marrom bombom. Elas são morenas. Você sabe disso. Neuza Souza Santos, pesquisadora, psicanalista negra, escreveu Tornar-se Negro. A gente aprende, depois de adulta, a ser negra, e é um adoecedor. A gente adoece. Então, a gente não está falando de justiça, a gente está falando de racismo. Então, o não se reconhecer negro, o não se ver em nenhum lugar, cria uma sociedade que, mesmo negra, não se reconhece. Então, é um contexto, é uma complexidade a sociedade brasileira, o sistema que o racismo produziu no Brasil, que ele gera uma série de equívocos, Daniel, que a população branca, negra, diz: eu tenho um amigo preto, eu até namorei uma pessoa preta. A amiga do meu filho, uma jovem branca, eu já vou terminar, Eva, namorava um jovem negro, mas ela dizia: eu gosto, mas tem dias que eu tenho nojo dos lábios dele, são muito grossos. Entende? Onde um homem negro, eu falava isso para o Márcio, por isso o feminismo negro, ele não exclui os homens, porque a gente entende o que é a tragédia da população negra diaspórica e o quanto a gente precisa dar nome ao racismo brasileiro. Não é menor quando esse jovem, o Chauã, que levou o tiro no peito, fica no corredor do hospital e os médicos, quando o atendem, não o tratam com anestesia. Enfiam o dedo no buraco de bala que ele levou. Não é à toa que Marcelo Iuca, que morreu, músico brasileiro, ficou horas no hospital depois de ter sido alvo de tiros no assalto. Tinha um cabelo rastafari, negro, e só foi reconhecido como pessoa famosa porque ele estava ensanguentado, com muitos tiros, quando chegou a emergência do hospital, porque logo depois chegaram a família e os músicos do Rapa. E aí descobriram que ele era o Marcelo Iuca. Esse é o racismo brasileiro, que diz para mim, Mônica Francisco, numa escola, uma diretora de escola, diz para mim que onde a minha amiga branca entra, quando eu tinha 11 anos, e eu nem sabia o que era racismo, eu nunca colocaria o dedão no meu pé. Então, isso é o racismo brasileiro. Isso é o sistema brasileiro. Isso é a mentira da democracia racial no Brasil. Branco, para ser aliado, tem que se reconhecer branco brasileiro, dono de privilégios, detentor de privilégios, inclusive os brancos pobres, e reconhecer o que é ser preto no Brasil. Ser preto no Brasil é ser elemento padrão, elemento suspeito, inimigo do Estado. Meu nome é Ana. Eu vou fazer uma pergunta para o meu parceiro que não fala português e que me pediu para fazer a pergunta por ele. A pergunta tem a ver com o filme que vimos e com a força policial no Brasil. E a pergunta seria se vocês acreditam que é possível reabilitar a força policial para deixar de ser tão violenta. O que é preciso fazer para reabilitar os polícias que existem agora e que trabalham agora e que nós vimos no filme? Agora jogou a bola para mim, né? Olha, bom, depois você... Depois eu... Bom, falar da polícia brasileira,
Aí a gente teria que recorrer a um aspecto histórico para entender essa polícia, né? Mas, assim, resumindo um pouco, desde a escravidão, a perseguição aos supostos comunistas e tal, a polícia brasileira ela é criada com a lógica de defender o patrimônio, né? E isso era na escravidão, aonde começou a surgir os escravos urbanos a partir da ida do rei de Portugal para o Brasil. Então, foi criada a polícia para punir o negro porque roubou, sei lá, qualquer coisa. Então, e a polícia ela foi criada com essa lógica, proteger o patrimônio, né? Então, não existe uma lógica. Aí, depois disso, aí você tem todo um processo de uma polícia que vai se corrompendo também, né? Vai se corrompendo porque ela também é paga também para proteger um mercado, um supermercado. E eu estou falando muito rápido, não? E aí tem todo um processo de corrupção que vai envolvendo tudo isso, né? E aí, quer dizer, esse tipo de polícia, você não pode ter uma esperança que ela mude, né? Até porque também agora essa polícia também cumpre uma função do Estado, que é você manter aquela população pobre, desprovida, ali naquele local, né? Então, você tem essa guerra entre bandido e polícia, que, na verdade, é uma forma de controle social, né? Então, quer dizer, para mudar essa realidade, deveria ter uma mudança da lógica da polícia. A gente fala muito da questão de desmilitarizar a polícia, né? E isso é um processo muito longo, eu não sei como é que a gente resolve isso tão rápido. No Brasil, acho que o Márcio foi brilhante quando ele disse que é muito difícil, a gente não pode responder de forma simplista esse tipo de pergunta. Da mesma forma que falei com o Daniel, são resultantes de um processo histórico. E, como o Márcio brilhantemente falou, a polícia ela foi instituída quando chega a família real no Brasil, em 1808, a família real portuguesa, para proteger a propriedade privada e manter longe os pobres. Ao longo da história, a polícia militar serviu aos processos de tortura no estado de exceção brasileiro durante 21 anos. Pós-redemocratização do Brasil, pós-1985, e com a implementação da Constituição, chamada Constituição Cidadã, onde a população, os movimentos sociais, os movimentos de mulheres, de negros, teve uma participação muito forte na sua construção e elaboração. Muitas instituições passaram por esse processo, o voto voltou a ser direto, mas a polícia não passou por esse processo de democratização. Ela se mantém na sua essência e é uma questão sistêmica da corporação e das corporações, com o agravante de que o mesmo elemento na vigência da escravidão, o elemento negro, e é assim, esse é o termo utilizado, essa é a categoria, não é a pessoa negra. É o elemento negro. É o elemento padrão. É o corpo que causa medo, é o corpo do crime. A polícia não mudou. Os processos de corrupção são só uma ponta desse processo. A polícia ela serve ao Estado, como servia até um período como o elemento importante de controle da pobreza,
e serve hoje como elemento de produção de descarte de corpos excedentes que não cabem mais nesse capitalismo de barbárie. A reatualização do capitalismo não tem lugar para esses corpos pretos. E hoje a polícia no Brasil, ela é uma polícia que serve. É como uma economia política da pobreza no Brasil tem o seu maior agente, e tem no seu maior agente a polícia militarizada. E que é composta de elementos negros também, em sua maioria da corporação. A gente não está falando de indivíduos, a gente está falando de um sistema. Então, a polícia precisa ser implodida. Por isso que nós gritamos o fim da polícia, como ela é militarizada, porque o projeto de segurança pública do Brasil, que tem no Rio de Janeiro, como o Márcio diz, o seu laboratório maior, por uma série de características do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, em especial, como laboratório do capital, ela precisa acabar. Ela precisa acabar. E ela tem um elemento, para finalizar a minha resposta, que intensifica esses processos de produção e de morte e descarte de corpos, que é a naturalização da morte dos corpos que são descartáveis, que a gente já bem sabe quem são, né? Que aquela advogada disse bem que os direitos humanos só querem saber de corpo preto, jovem, favelado. As mulheres negras também vêm morrendo mais, porque vão para o enfrentamento ao terrorismo de Estado. Você tem uma sociedade brasileira, parte dela, dizer a sociedade é leviano, mas parte da sociedade brasileira aplaude a morte desses corpos. Então, a produção e a introjeção de uma figura, de um corpo que produz medo no inconsciente da sociedade, é um corpo matável. Por isso executam Marielle, mesmo sendo vereadora, mesmo sendo parlamentar. E a prova disso é que uma desembargadora diz: bom, ela devia ser ligada a traficantes. Bom, ela deve ter feito alguma coisa errada com o grupo que a elegeu de traficantes, por isso eles mandaram matá-la. E diz: não entendo por que tanto barulho por um cadáver tão comum. Por tudo que vocês falaram, me fez pensar muito na questão de que minorias não têm um futuro dentro desse capitalismo que é criado hoje em dia. E tudo que você falou, eu como brasileiro vejo como muito claro de que não é uma questão que a gente vai achar uma solução em 2, 3 anos. É uma questão de centenas de anos e vai levar mais centenas para ser resolvida. Mas num sentido mais pessoal, qual é o desejo de vocês para essa mudança, esse afrofuturismo que vocês estão tentando construir? Sim, bom. Não, pois é, eu acho que essa pergunta, na verdade, o desejo todo mundo tem, né? Eu vou ser bem rapidinho. Que seria na verdade, eu não posso bater nele. quer dizer, que seria na verdade uma mudança na lógica da própria sociedade, né? Então a gente vê toda uma lógica onde o individualismo impera, né? Não existe essa vontade coletiva. Eu falo de uma maneira geral, né? Claro que nós somos aquelas formiguinhas que estamos ali tentando conscientizar, né? Através de um projeto como esse, vários outros projetos, das ações, das atividades, mas o grosso da sociedade não percebeu que é importante essa mudança, né? Eu não sei se estou sendo muito claro, não, mas é porque a gente fica tão desanimado com tudo que acontece, né? Mas a coisa passa meio por aí, né? Pela conscientização, pelo empoderamento, né? Quando a gente vê esses movimentos que estão crescendo
o movimento feminista, por exemplo, eu fico super admirado. Eu vou rapidinho. Eu fico tão empolgado com uma coisa, por exemplo, que eu vi dos movimentos feministas, né? Por exemplo, meninas adolescentes que se definem feministas, e você pode classificar como o feminismo das adolescentes, que as reivindicações são outras que vão surgindo, né? O aparecimento, ou seja, as pessoas se revelando, podendo se identificar sexualmente ou por aí. Quer dizer, isso já é uma mudança muito grande, e eu acho que a sociedade está ficando assustada com isso, mas essa é a coisa importante no meu modo de pensar, né? Essa consciência, e aí você muda porque é uma sociedade que está... É isso aí. Acho que a gente vai... Eu queria convidar vocês para fuçarem lá, stalkearem lá na internet. Tem o vídeo do lançamento da minha pré-candidatura, né? Que na hora eu não tinha noção, mas a gente é capaz de verdade, produzir respostas, não sei como, não sei quando, não sei onde, não, brincadeira. De produzir respostas. Então, quando o Márcio fala da força do feminismo, da ascensão do feminismo negro no mundo, e no Brasil isso é uma resposta, e veio a partir de uma juventude LGBT, preta, das coletivas feministas, jovens, radicais, do quanto isso produziu e vem produzindo resposta nas favelas, com as rodas de rima, os slams, a ocupação dos espaços mais impossíveis, a ocupação do parlamento, experiências incríveis, como as muitas em Belo Horizonte. Olha lá, ele fica todo feliz. Os mandatos coletivos, a eleição de mulheres trans travestis. Uma das cidades mais conservadoras, dos estados mais conservadores do Brasil, São Paulo. No Rio de Janeiro, contrariando todas as expectativas dos que tentaram calar Marielle, que não queriam só calar Marielle, mas mandar uma resposta para as mulheres pretas que estão ocupando tudo, que está produzindo ciência, epistemologia a partir da sua experiência de vida, desde a trança do cabelo até a sua manifestação religiosa, produzindo o afrofuturo, discutindo Black Money, economia preta. Isso também gera uma resposta dessa elite atrasada, colonialista, extrativista, sádica, perversa, que lá na vigência da escravidão pegava as pretas, estuprava, e que as senhoras brancas jogavam essas pretas grávidas, segundo Gilberto Freire, nos fornos de torrar açúcar para que morressem e que seus fetos explodissem nos seus ventres. Essa força ancestral faz a gente recompor, e a gente não recompõe só com preto, porque eu digo, o feminismo preto, as mulheres pretas, não tem plano de poder. Tem projeto de sociedade que é para todo mundo. Para todo mundo, né? Todo mundo. Até europeu. Então, as juntas em Pernambuco, um bando de mulher retada, produzindo candidaturas coletivas de cortadora de cana a professora universitária. É assim que a gente vai desconfigurando o sistema, como diz Áurea Carolina, que, por coincidência, é conterrânea aí de Márcio Jerônimo. Ele se acha. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Márcio. Obrigada a vocês. Marielle!